Buenos dias a todos. Eu sou o Dr. Alter e atuo como pesquisador da Fundação SCP. E hoje nós vamos falar sobre o SCP-182. Ele é um homem caucasiano de estatura média com cerca de 45 anos de idade. Ele sofreu fortes cicatrizes abdominais e cranianas em um ponto não especificado no passado. Pela própria admissão do sujeito, foi pouco antes de ser colocado sob os cuidados da Fundação, lá para 1900 e alguma coisa. O SCP-182 é surdo e mudo, compensando essas deficiências com habilidades naturais. Ele demonstrou a habilidade de entrar passivamente na mente de outros animais, incluindo humanos, e perceber a visão e o som através dos seus sentidos, na prática, andando como um passageiro em suas mentes. Isso não tem um efeito consistente nos funcionários, e alguns guardas têm alternado regularmente os últimos anos, sem efeitos prejudiciais. Porém, a exposição prolongada ao empréstimo sensorial passivo desta anomalia resulta em alucinações visuais auditivas, vividas em 97% dos seres humanos e 100% das cobaias de teste não humanas. Os efeitos em questão variam amplamente em gravidade, mas a exposição contínua após o início resultará inevitavelmente em colapso mental, como o referido colapso mental sendo acelerado pela proximidade do SCP-182. Essa anomalia demonstrou a habilidade de conscientemente forçar alucinações sobre seus guardas quando sob coação. E como tal, é aconselhável que assuntos conhecidos por agitar a anomalia sejam evitados, inclusive a menção do SCP-076-2 e do SCP-682, e do próprio passado dessa anomalia antes de sua aquisição pela Fundação. Terminação dos funcionários afetados é recomendada se eles não conseguirem distinguir entre as alucinações e a realidade, uma vez que todos os indivíduos permitidos a chegar a tal ponto invariavelmente entrarão em colapso, com morte cerebral ou catatonia permanente sendo os únicos resultados possíveis. A anomalia não consegue controlar essa habilidade com qualquer grau apreciável de habilidade, e automaticamente vê e ouve as percepções de qualquer animal vivo dentro de 10 metros. O indivíduo pode focar em direções específicas fora dessa distância, mas não consegue pegar emprestado os sentidos de seres mais distantes do que 30 metros. Adicionalmente, a anomalia manifesta a habilidade de projetar seus pensamentos na mente de qualquer indivíduo cujos sentidos ele pega emprestado. Essa fala mental é a única fonte conhecida de informação sobre o indivíduo, e foi descrita pelos guardas como semelhante a um pequeno humano falando com eles entre suas orelhas. O SCP-182 não exibe nenhum risco memético ou telepático decorrente desta fala, embora cobaias relatem que sua voz é sempre um componente de suas alucinações. Este objeto é classificado como euclídeo, e os procedimentos especiais de contenção se seguem. O SCP-182 deve ser mantido em uma pequena estrutura protegida contra o ambiente de uma ilha desabitada, situada a 10 km da costa da Groenlândia. Uma equipe de 5 guardas deve ser designada para proteger o indivíduo a todos os momentos. Os guardas devem ser examinados por danos psicológicos uma vez por mês. Guardas que demonstrarem qualquer sinais de danos devem ser chamados de volta de seu posto e devem realizar um curso completo de terapia psiquiátrica antes de retornar ao trabalho. Nenhum indivíduo deve passar mais do que 6 meses consecutivos no serviço de guarda do SCP-182 e são obrigados a passar um mínimo de 3 meses em uma tarefa diferente antes de retornar. Funcionários têm direito de recusar essa tarefa se já tiverem passado um total de 8 meses ou mais na ilha. O SCP-182 pediu para ser mantido sob sedação pesada por 20 horas por dia. Após o incidente 182-7, esse privilégio foi revogado. Adendo 182-1. O SCP-182 afirma que o incidente que resultou na perda de sua fala e audição também manifestou seus talentos telepáticos. Atualmente não está claro se esse foi o objetivo deliberado da tortura a qual o sujeito foi submetido, ou se a situação aparentemente de vida ou morte fez com que os poderes anteriormente suprimidos se manifestassem. Questionamento nesse sentido deve ser desencorajado, pois o SCP-182 já ficou agitado no passado e tentou, com sucesso, acelerar a taxa de colapso mental em seus encarregados,
resultando em baixas durante o primeiro questionamento. Adendo 182/2. Foi sugerido que o SCP-182 seja utilizado como um tradutor com outros SCPs, que pareçam capazes de pensamento, mas não de comunicação. Dados os efeitos colaterais da proximidade do SCP-182, esse pedido foi negado. Relatório do incidente 182/7. Um relatório de áudio recuperado na guarita, voz identificada como agente Jason, foi gravado em 1900 e alguma coisa. Sim. Então, recebemos a carta esta manhã do O5 dizendo que a sedação foi aprovada. Dr. Steven saiu para contar ao 182. O cara parecia bem feliz, batendo palmas e tudo, como uma criança. Demos a dosagem, ele se apagou como uma luz. Dormiu por algumas horas, então o doutor foi ver como ele estava. Garantia que ele ainda estava respirando, sabe? Não queremos uma baixa, né? De qualquer jeito, estou na outra casa. Tínhamos um bom jogo de 21. Quando eu ouço o doutor gritando com tudo, algo sobre aranhas ou o quê? Depois disso, a fita grava 7 tiros. Análises de áudio indicam que eles foram disparados de um ponto acima e à esquerda do microfone. Achávamos que o doutor tinha finalmente quebrado. Ele estava vendo pequenas coisas pelo canto do olho, já fazia alguns dias. Achamos que o 182 tinha pego ele. Puxamos alguns canudos para ver quem teria que ir buscar o corpo. O agente Steven puxou o canudo curto. O cara tinha acabado de chegar aqui. Tinha sido atribuída a tarefa de semana passada. Droga, eu deveria ter ido no lugar dele, sabe? Os gritos do Steven começaram alguns minutos depois. Todo mundo se levantou a essa altura. Começamos a andar lá fora. Neve por toda parte. Devíamos ter sido transferidos daqui. Outros 8 tiros são ouvidos, seguidos de cliques repetidos. Sons subsequentes são determinados como sendo substituição de um cartucho vazio. Essas coisas. Chegamos em casa onde estava o 182. Ele estava deitado na cama. Parecia morto para todo mundo. A 30, talvez 35 pés de distância, estavam Steven e o doutor sentados no chão, babando. Bem, o doutor estava, o Steven já estava morto. Sangue escorrendo pela sua boca. Parecia que ele tinha mordido a própria língua. Nós 3 sabíamos o que tinha acontecido. Eu comecei a ver coisas, eu corri. Eu não sei sobre os outros caras. Estou enfurnado no prédio, vou esperar o barco chegar. Espero poder aguentar por tempo suficiente para... A gravação de áudio continuou por 17 minutos. Gritos e tiros intermitentes podem ser ouvidos, bem como uma porta se abrindo 2 vezes. Eu vi o que acontece com aqueles que vão longe demais. Eu não vou acabar assim. Eu não vou ver aquelas coisas. Tchau. Houve-se um tiro. A fita grava 2 horas de silêncio. Os corpos dos agentes foram encontrados dentro da porta, baleados por um outro agente. O agente que estava gravando foi encontrado próximo ao gravador, uma bala alojada em seu crânio. Relatório final de incidente. Um questionamento subsequente do SCP-182 por funcionários substitutos revelou que o indivíduo sofreu de pesadelos horríveis e não mundanos enquanto estava sentado. O indivíduo demonstrou níveis elevados de estresse durante a entrevista e é teorizado que os pesadelos vividos pelo SCP-182 causaram um estresse emocional suficiente para que ele inconscientemente criasse um raio de território alucinatório aumentado. Assim, o indivíduo será negado todo o auxílio para dormir, para evitar incidentes como esse. Bom, por hoje é só. Se você quer conseguir dormir bem essa noite, se inscreva no canal, dê like, compartilhe o vídeo e comente para ajudar na divulgação. E até a próxima. Falou!